Boa noite, pessoal. Já já daremos início à nossa live. Alguns minutinhos, tá? Esperando o pessoal entrar. Pronto, aqui eu já pauta aqui, ó. Vou colocar a pauta, tá? Da live. Boa noite, Manu. Tô aqui colocando a pauta, tá? Da nossa live. Já já daremos início. Agora vai, tá? Probleminha técnico, mas foi corrigido. Então eu queria dar as boas-vindas aí ao pessoal que tá entrando. Daqui a alguns minutos a gente começa a nossa live. Boa noite, Rafa. Tá aí junto com a Manu. Hoje teremos um conteúdo muito importante voltado a todos os jovens, né? Direcionado, mas vai atingir a todos, tá? Olha o Romero aí, lá do Recife, representando a galera do Recife. Guarda só um pouquinho, tá, a galera entrar. A gente teve um probleminha técnico, tá? A Pata entrou. Certo? Aguardar aí o pessoal entrando pra gente iniciar a nossa live, né? Então assim, né? Tudo tem um porquê, mas vamos lá. Bola pra frente. Ó, o Vladir Ribeiro aí entrando aí na nossa live. Né? Lembrando que hoje a gente vai contar com a presença de Ellison Rodrigues, tá? Consultor financeiro. Já já ele está entrando aí, se apresenta, vai falar um pouco de investimentos, tá bom? No final da live tem sorteio, tá? Logo mais, no final da live, né, a gente vai estar sorteando aí 3 livros top, né? Eu fiz uma pesquisa dos livros que tem mais demanda aí de procura e, né, procurei aí o melhor para sortear para vocês, mas tenho certeza que o conteúdo vai agregar valor, né? E o livro em si também. Né? Vamos aguardar só mais um pouquinho, mais alguns minutos, tá? Pessoal, eu vou convidar aqui o Ellison, tá bom? Ele vai entrar para participar da nossa live. Tá bom? Ele vai se apresentar para vocês. E vai falar um pouco de investimentos. A gente sabe que a pandemia afetou muita gente aí, né? Então, eu identifiquei como uma melhor hora, tá? Para a gente fazer essa live. Tanto de educação financeira quanto de investimentos, tá bom? Boa noite, Ellison. Fala, James. Muito boa noite. E aí? É isso aí. Né, pessoal, esse é o Ellison, ele é consultor financeiro, tá? Ele vai estar se apresentando para vocês, né? Vai falar um pouco aí da história dele e um pouco de investimentos, tá bom? Pode mandar abraço aí, Ellison. Muito boa noite a todos. É com grande prazer. Eu agradeço ao James, a Inove também, pelo convite especial. E eu creio que a gente tem muito conteúdo para compartilhar aqui. É uma honra. Então, vamos lá. Meu nome é Ellison Rodrigues, eu sou consultor financeiro e coach também. E, assim, eu lembro que eu sempre quis, desde pequeno eu comecei a poupar, sem saber o que era o sentido do poupar, sem conhecer o que seria o poupar, mas sempre tive vontade, sempre coloquei na minha mente que eu precisava guardar dinheiro. Eu lembro que sempre quando meu pai pedia para comprar alguma coisa numa venda, numa barraquinha, e eu ia comprar, mas ficava sempre esperando aquele troco, aquele restinho do que sobrou lá do mercado ou de alguma coisa, e aí quando ele me dava eu sempre ia de fato juntando, somando aquilo ali. Eu ia poupando, mas sem saber que estava poupando. Era criança, era pequeno, mas
sempre ia com aquele espírito de poupar, de fato. E aí é interessante que eu lembro que eu comecei a poupar, investir mesmo desde pequeno, e juntava R$1, R$2, R$3, e eu lembro que apareceu a oportunidade para eu comprar algo que eu tanto queria, que era uma bicicleta na época, e era aquelas bicicletas de cross, que na época meus amigos eles faziam manobras e tal. E aí eu tive a vontade de comprar, mas eu não sentia a necessidade de pedir a alguém para comprar aquilo para mim. Eu tinha poupado e aí, de fato, o valor que eu tinha deu para eu comprar. E quando eu comprei aquela bike, eu me senti realizado. É aquele sentimento de você ter conseguido conquistar algo com o seu dinheiro, com a poupança. E mesmo sem entender, eu sempre fui assim, buscando ser independente. E em 2014, eu comecei a estudar mais sobre poupar, sobre investimentos, fiz alguns cursos na área, e eu entendi qual era a necessidade, de fato, de poupar, né? De investir, de poupar, de fato, de você guardar dinheiro para algumas emergências. E 2014 foi um ano que me marcou muito, porque foi realização de sonhos. Eu consegui comprar, eu jovem, consegui comprar meu carro zero, eu consegui comprar uma casa, eu consegui comprar terreno, coisas que eu sempre gostei de querer, né? Sempre gostaria de ter, mas estava esperando uma oportunidade, estava juntando, estava poupando, e aí quando apareceu a oportunidade, eu adquiri aqueles bens que eu tanto queria. Então, assim, de 2014 para cá, eu fui fazendo outros cursos, outros investimentos, fiz o curso de coach também. Isso me proporcionou a saber o quão importante os investimentos, e proporcionar para outras pessoas também que conheçam sobre investimentos, conheçam sobre poupança, sobre poupar. Quando a gente fala de poupar, não é apenas você pegar o dinheiro, guardar em casa, guardar na poupança, mas é o hábito de você, de fato, reservar um pouco dos teus recursos para que você pense no futuro. Então, isso que me chamou a atenção. E eu vou dar um dado agora bem interessante, que eu peguei aqui, um dado recente da Bolsa de Valores, da B3, que ele diz o seguinte: que o Brasil ele bateu o recorde agora, em abril de 2020, ultrapassou 2,39 milhões de CPFs ativos na Bolsa de Valores. Isso é um número recorde. O Brasil nunca teve esse número de pessoas, investidores na Bolsa de Valores. Para você ter uma ideia, em 2017, 2018, esse número era aproximadamente 700 mil CPFs cadastrados ativos na B3, na Bolsa de Valores. E agora, em 2020, ultrapassou esse recorde incrível de 2,39 milhões de pessoas, de CPFs, investidores na Bolsa de Valores. Mas esse número, aparentemente crescente, mas ainda é um número muito pouco, muito baixo, porque se a gente comparar esse número de 2,39, não chega nem a 1% da população. É 1% da população brasileira. Nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, esse número de investidores ultrapassa 51%. Então, tem essa dinâmica. Nos Estados Unidos, mais da metade da população, eles investem, porque eles já têm uma cultura de investir desde pequeno. E aqui no Brasil está começando a ter essa cultura agora. Mas esse número é um número interessante, porque esse número diz que os brasileiros estão começando a enxergar isso como uma oportunidade de investir, de poupar, e principalmente os jovens, né? Esse tema da nossa live, que é um tema muito importante, muito interessante, que é jovem, geração que não poupa. Mas esse número, esse item, ele está deixando essa questão da juventude não poupar, isso está acabando, porque pelos números aqui, eu tenho um dado interessante também, que diz que desse número que eu falei, 2,39 milhões de pessoas que estão ativas na B3, na Bolsa de Valores, aproximadamente 32% desse percentual, desse número, são jovens de 26 a 35 anos. Ou seja, de 26 a 35 anos, 32%, né, que representa o montante do todo, 32% representa de jovens, né, que estão começando a investir em renda variável. Né? Eu consegui colher algumas informações aqui e as pessoas estão buscando mais conhecimento sobre ações, sobre aquele medo que existe, né, que sempre existiu, aquele medo de você investir em renda variável, perder dinheiro, que a ação é algo que é para quem tem dinheiro, quem tem muito dinheiro, quem conhece o mercado, está acabando, né? Os brasileiros estão começando a buscar fontes alternativas de conhecimento, estão buscando pessoas, estão de fato querendo aprender para poder investir. Isso é muito bom, é muito positivo. Então, isso é bem interessante porque daqui a alguns anos, daqui a 5 ou 10 anos no máximo, esse número pode dobrar, o número de investidores jovens. Então, isso aqui me chamou bastante atenção, que é muito importante você investir, é muito importante você poupar. Existem os perfis de investimentos, são os perfis conservador, né, o moderado e arrojado.
Existe o perfil brasileiro é um perfil mais conservador. A gente tem uma cultura de poupar, mas 88% dos que poupam na poupança, né? Eles deixam dinheiro na poupança. Eles têm aquele receio ainda de tirar da poupança e investir em outros tipos de investimentos que são tão quanto seguros como a poupança, né? Mas por falta de informação, eles acabam deixando esse dinheiro na poupança. Mais para frente a gente fala um pouco sobre essa questão da poupança, mas o fato é que é muito importante, né, investir, né, o James? É muito importante investir, é muito importante, de fato, você criar um mindset de você começar a criar esse hábito de educação financeira desde jovem, né? Então é isso aí, James. Agora é contigo. Pessoal, esse foi o Ellison, tá? Ele é consultor financeiro, né? Ele já atua aí nessa área há um bom tempo. Como ele falou para vocês, né? Tudo tem um princípio, né? A gente tem que partir do princípio. E vamos voltar para o princípio, né? Que é muito importante, né? Hoje vamos falar de um conteúdo muito importante direcionado aos jovens, tá? Não pode ser que você que não tenha guardado no perfil dessa live não possa assistir, tá? Mas eu tenho certeza que vai absorver conhecimento e aplicar alguma coisa para você. Tá dando alguma interferência aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Pronto, vamos lá, vamos voltar ao conteúdo, tá? Vou fazer uma apresentação aqui, tá? Meu nome é James Ferreira, tá? Atuo nessa área financeira desde 2005, porém vim comunicado para valores adquiridos com esse tempo de experiência agora em 2018. Então foi onde eu comecei a abrir a cabeça, através de cursos, tá? Informações adquiridas aí no meio termo. Estou aqui para passar um pouco para vocês, né? Vou falar um pouco da introdução, né, da educação financeira, né? Que educação financeira não é apenas saber juntar dinheiro, tá? Que a gente tem essa ideologia de juntar dinheiro para ter dinheiro. É muito mais do que isso. Exatamente. É um processo de conscientização em relação às melhores formas de administrar e aplicar o nosso dinheiro. Eu pergunto a você quem nunca passou por uma dificuldade financeira. Porém, hoje, não estou aqui para falar sobre as dificuldades, e sim trazer informações, dar uma orientação adequada para que você consiga fazer escolhas, conhecendo as oportunidades e os riscos. A gente sabe que são os dois lados da moeda. Então, eu enfatizei o desafio de 18 a 35 anos, porque você distrai dados, ou seja, em fontes, tá? Uma das fontes foi o SPC Brasil, que me passou que 65% dos jovens brasileiros admitem não fazer controle nenhum, tá, dos próprios orçamentos. 35% relatam insegurança para gerenciar seu próprio dinheiro. Então, realmente, totalmente falta de orientação. 57% não fazem nem orçamento doméstico. E 80% admitem não ter poupado nada. Aí onde eu quero chegar. 52% dos jovens brasileiros estão endividados. Ou seja, mais da metade da população brasileira de jovens estão endividados. Aí você pergunta, por que, James, tanto jovem endividado? Aí eu te respondo, porque esse é o público menos experiente, tá? É o público que, consequentemente, consome mais por impulso. E isso prova que não só os jovens, mas também as crianças precisam de educação financeira. Aí, pensando nisso, eu elaborei um desafio, onde estaremos através do conteúdo pautado, respondendo algumas perguntas de alguns de vocês. Então, aproveitem, tá? Essa oportunidade para tirar todas as suas dúvidas, tá? O conteúdo do desafio, ele está pautado na análise financeira. Então, assim, através da análise financeira, conseguimos enxergar a real situação financeira, as dívidas, dinheiro guardado, ganho e consumo. Então, assim, para que a real situação financeira atual seja analisada por completo, a gente precisa coletar o máximo possível de informação. Então, no caso, informação financeira, tá? Para darmos início ao processo, precisamos que tudo que você gaste seja anotado. Eu deixo aqui uma deixa, que não se deve confiar na memória e se registrar tudo. Disso eu falo até um cafezinho que você está gastando ali, mas isso é uma base de início do processo para você adentrar na educação financeira. Tá? Então, vou falar um pouco de dívidas. Em relação às dívidas, eu sempre deixo em pauta que reformule seus gastos mensais. Entenda a diferença da natureza das suas dívidas. Saiba para onde o dinheiro está sendo alocado. Então, assim, se você tem débito com um cartão de crédito, cheque especial, com o próprio banco, negocie os valores com os credores.
né? Porque para a educação o primeiro passo é eliminar todas as dívidas, tá? Descubra de onde é possível economizar, onde é que você, né, começa em casa, a lâmpada, né? Isso aí você tem que partir do princípio, né? Partir de você, né? Estabelecer prioridades, tá bom? E avaliar o seu padrão de vida atual, né? Porque realmente eu digo que tem um padrão de vida elevado e automaticamente, né, quer manter aquele padrão com uma renda, né, menor. Então, vou falar um pouco do dinheiro guardado, né? Todos sabemos que sem poupar dinheiro, né, conseguimos ter uma vida organizada, né, Ellison? O Ellison vai passar a parte de finanças, tá? Exatamente, James. É importante não só deixar dinheiro guardado, porque se você imaginar, eu poupo, tá, mas como que você poupa? Não, eu deixo dinheiro em casa, eu vou juntando e vou deixando em casa. O teu dinheiro em casa não está rendendo nada, porque tem um índice que se chama IPCA, que é o índice que mede a inflação. Então, para ficar mais simples, exemplificar mais, significa dizer que se você tem R$ 1.000 hoje, daqui a alguns meses, daqui a 6 meses, daqui a um ano, você não vai comprar as mesmas coisas que você compra hoje com esses R$ 1.000, né? Você não vai comprar porque a inflação ele vai comer o teu dinheiro. Então, se você deixa o dinheiro em casa, é o pior que tem. Pior, na realidade, é você não poupar. Segundo, se você deixar o dinheiro em casa, você está perdendo dinheiro. E terceiro, se você deixar o dinheiro na poupança, você também está perdendo dinheiro. E eu te provo isso, porque eu tenho uns dados aqui, que são dados atualizados, que o governo ele baixou a taxa Selic para 2,25% recente. E essa taxa pode até baixar mais. Mas o que é que isso significa? A taxa Selic, para quem não conhece, para quem não sabe, é a taxa referenciada, a taxa básica de juros. Essa taxa ela serve para regular o mercado, né? Quando o governo ele quer estimular a economia, ele pode baixar a taxa para incentivar financiamentos, para incentivar o poder de compra, né? Nesse momento que a gente está no período de pandemia, o governo baixou mais a taxa, com a intenção depois, quando voltar o comércio, para que as pessoas comprem, para que as pessoas tirem empréstimos, financiamentos, enfim, essa taxa para regular o mercado. Mas o que é que isso tem a ver com a poupança? Tem a ver porque, o que é que diz a questão da relação da taxa Selic com a poupança? Quando a taxa Selic está abaixo de 8%, né, o caso que ela está 2,25, a poupança ela rende 70% da Selic. Ou seja, se você for calcular hoje, a taxa Selic está em 2,25. 70% de 2,25 dá mais ou menos 1,58. Então quer dizer que se você deixar o dinheiro hoje, a partir de hoje, deixar o dinheiro na poupança, ou você que já tem dinheiro na poupança, o teu dinheiro está rendendo aproximadamente 1,58% no ano. Então se você dividir isso por 12, dá numa média aí de 0,17%. Então é muito irrisório, é muito irrisório. E você vai ver como é importante a questão de conhecimento. Teve uma pessoa que perguntou aí agora, mas a gente vai abrir perguntas posteriormente. Mas só pegando esse gancho da pergunta, veja como é importante, como é interessante o conhecimento. Quando você busca conhecimento, você consegue alternativas. Porque, por exemplo, a previsão do IPCA, que é o índice da inflação, como eu já falei, a previsão é de finalizar o ano com aproximadamente 1,61%. Ou seja, a previsão da inflação é de 1,61% finalizar 2020. Eu acredito que vai ser mais. Eu não acho que vai finalizar em 11,61 porque as coisas estão aumentando gradativamente e quando retornar também, eu creio que o governo também vai criar novas taxas, novos impostos, enfim. Isso não vai ser 1,61. Vamos supor que seja mais. E aí, o dinheiro que você deixou na poupança, ele rendeu aproximadamente 1,58. Lembra que eu falei que a poupança ela rende 70% da taxa Selic? Então, se ela rende 70% da taxa Selic, é 1,58. E a inflação, vamos supor que ela dê 1,61, como está previsto. Né? Então, a inflação ela já foi a mais do que o teu rendimento da poupança. Então, quer dizer que o teu dinheiro que está na poupança, tu já perdeu uma boa parte do dinheiro que está lá, né? Um percentual do que está lá, porque a inflação foi maior do que o rendimento que tu teve na poupança. Mas a boa notícia é que existem outros investimentos que são seguros como a poupança e tem uma rentabilidade e também tem a questão, porque o que as pessoas procuram é segurança, liquidez e rentabilidade. São os três. Mas esses três são inversamente proporcionais. Ou seja, é muito raro você encontrar um investimento que seja os três. Mas aí existe investimento que é seguro,
tem investimento que tem liquidez e tem investimento que tem, de fato, uma rentabilidade. Ambos são mais rentáveis do que a poupança. Eu já te falo que a poupança é o que menos rende. Como eu falei, a inflação come o dinheiro que você coloca lá. Então, existem outros investimentos. Eu vou só citar alguns, não é o tema dessa live, mas eu vou citar alguns tipos de investimentos, como CDBs, LCIs, LCAs, que inclusive, se você quiser conhecer mais, entra lá depois no perfil da Inove, que tem conteúdo relacionado a isso. Se você quiser aprender sobre CDB, sobre LCI, sobre LCA, entra lá depois no Inove. Não é o tema dessa live. Mas o que eu quero dizer com isso? Que existem outros investimentos que são seguros, como a poupança, que você pode tirar da poupança, analisar se aquilo de fato vai ser bom para você, dependendo do que ele te pagar, né? Então você analisa o que é que vai te gerar de rendimento e aí você tira o dinheiro da poupança e coloca em outro investimento que seja também seguro. Só para te dar uma dica, a poupança ela tem um FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Mas os CDBs, LCIs, LCAs também tem um FGC. Ou seja, se o banco por algum motivo quebrar, esse FGC é como se fosse uma espécie de seguro. E daí, se o banco quebrar, mesmo você com dinheiro na poupança, esse seguro ele cobre esse valor que você tem lá. Até R$250 mil por CPF é coberto pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Não precisa você fazer nada. O Banco Central já tem todo esse banco de dados que você já é investidor, que você tem um dinheiro naquele determinado banco. Então, existem outros investimentos que são rentáveis, que são seguros, que têm liquidez também, como a poupança. Existem diversos tipos de investimentos, mas você precisa acordar para acompanhar, para conhecer mais, para buscar, de fato, uma educação financeira, como o James falou. Então, só pegando esse gancho de fato, eu queria só deixar essa dica para o pessoal, para que depois entre lá no perfil da Inove, busque conhecimento, acompanha o meu perfil aqui também. A gente sempre está botando novidades do mercado, a gente sempre está acompanhando. E a intenção é que você tenha conhecimento para que você tenha uma rentabilidade maior. A gente quer compartilhar esse conhecimento com você, o que a gente aprendeu, o que a gente tem, o que a gente está aprendendo a cada dia. A gente quer compartilhar com você para que você também aprenda, para que você tenha uma rentabilidade, que você também tenha segurança. Tá certo? É isso aí, James. É isso aí. Pessoal, voltando ao conteúdo pautado, né, em relação à análise, né, do mesmo jeito que eu falei aí do dinheiro guardado, que ele deu um gancho em relação ao investimento, né, eu vou falar um pouco de ganho, tá? Para você entender que quem não guarda dinheiro não sabe que poupar é um hábito saudável. Então, assim, não sabe a dimensão que isso pode ocorrer em relação a uma despesa emergencial. Né? A gente está passando por um período de pandemia, né? Então, assim, um direcionamento voltado para essa despesa emergencial. E sabemos que é comum, pois levam muitas pessoas a pedir empréstimos, né, cheque especial, e fica bastante difícil de se recuperar depois. Né? Então, assim, mais uma vez, o Edson também vai estar expondo em relação, né, ao colchão financeiro, né, que é direcionado à pauta da live, né, que é em relação a poupar, tá? Isso, exatamente. Como o James falou, existe algo que a gente tem que aplicar na nossa vida, todo mundo tem que fazer isso, que é o colchão financeiro. O que é o colchão financeiro? Imagina que você está cansado, passou o dia todo na rua, trabalhando, está cansado, você vai para o seu quarto e aí tem a cama lá. O que é que você pensa logo? Vou tomar um banho e vou deitar na cama. Por quê? Porque você vai relaxar, você vai descansar. O colchão financeiro, ele é comparado a isso. Não é que você vai relaxar, descansar no sentido de deixar para lá, não. É no sentido de você ter uma segurança. De fato um valor que você vai investir, mas que você possa resgatar ele a qualquer momento. Que ele tem uma liquidez imediata. Existem investimentos que têm liquidez imediata, como a poupança. Você vai no caixa eletrônico, você saca o dinheiro e está lá. Mas existem outros investimentos também que ele tem uma liquidez também que é curta ou imediata, né? Tem CDBs com liquidez imediata que você também pode sacar a qualquer momento para uma emergência. Então, o colchão financeiro nada mais é do que uma reserva de emergência. Aí você me pergunta, e qual o período, eu devo guardar quanto? Qual é o período máximo, mínimo que eu devo guardar de dinheiro? Bom, eu sempre aconselhei a guardar, de fato, 6 meses. O que é que você faz? Você calcula qual é a sua renda mensal, ou quais são os seus gastos mensais, né? Qual é o seu custo de vida, vamos falar melhor assim, mensal, e aí você multiplica esse valor por 6.
E aí você vai ter que investir um valor, que esse valor você não vai poder retirar ele, a não ser se for uma emergência. Então, um exemplo. Imagina que o teu custo de vida seja R$ 2.000. Então, você multiplica por 6, dá R$ 12.000. Então, você vai ter que deixar investido R$ 12.000 para uma emergência. Vai ser o teu colchão financeiro, que numa emergência, uma cirurgia, algo de saúde, alguma coisa, você vai ter aquele dinheiro guardado. Pegando o gancho agora com a pandemia, imagina agora, nós já estamos mais de 3 meses já parados, comércio parado, tudo parado. Então, imagina se você tivesse uma reserva de emergência maior. Se você tivesse uma reserva de emergência um pouquinho maior, você poderia estar um pouco mais sossegado. Tem gente que não está sossegado, tem gente que não tem reserva de emergência. Então, eu sempre indiquei 6 meses, mas o ideal com essa crise agora, que a gente aprendeu também junto, o ideal é que você tenha 12 meses. Então, eu sugiro que você, de fato, invista aproximadamente 12 meses do teu custo de vida e você deixe investido para uma reserva de emergência. Ah, mas eu vou ficar 12 meses parado, se tiver alguma coisa... Não, não é nesse sentido, mas você já está protegido para se caso acontecer algo, como aconteceu agora da pandemia, como pode vir, Deus o livre, uma segunda onda, uma terceira onda, enfim, você vai estar protegido do teu custo mensal, né? Você vai ter como se pagar, como se manter naquele período que estiver parado. Então, isso é muito importante. É importante, de fato, você reservar um percentual do teu rendimento, dos teus recursos mensais para você investir nessa reserva de emergência. Então, é isso aí, gente. É isso aí, pessoal. Voltando à pauta do conteúdo, tá? Vou falar aqui do consumo, né? E vou dar como exemplo, né? Vou falar um exemplo. Você está passando em uma loja do shopping e vê aquela camisa que sempre quis ter, mas não tem o dinheiro naquele momento, tá? Aí o que é que geralmente a gente, nossa cultura, né, é comprar no cartão em 3 vezes, depois eu vou racionar o valor, né? E eu vou tentar pagar nos meses subsequentes, tá? Não vou comprar naquele momento, porque vou voltar para casa, vou me planejar para economizar, né? E comprar nos próximos meses, né? Ou não compra nem naquele momento nem depois. Afinal, né, você tem outros objetivos mais importantes que deseja cumprir. Então, assim, eu vou passar mais um vez para o Edson, para ele só simplificar em relação a essa pergunta aí. Então, James, essa pergunta, ela não tem resposta certa ou errada, porque isso depende do seu mindset. Se você, de fato, porque tem famílias, tem jovens principalmente, que eles são influenciados por outras pessoas. Vamos supor que esse jovem ele tem amigos, e esse amigo tem um padrão de vida que é diferente do padrão de vida dele. Então, muitas vezes, ele quer comprar algo que até ele não pode naquele momento, mas para se adequar ao padrão daqueles amigos, ele acaba comprando, se comprometendo. Como também tem pessoas que eles chegam no shopping, vê que tem algo que entende como promoção, está com cartão de crédito, mesmo que ele já tenha uma demanda no cartão de crédito mensal, mas ele acaba comprando aquilo por impulso, porque está em promoção. Como tem gente também que pensa, está no site, está em promoção, vou comprar logo 5 pares de sapatos, eu vou comprar 6 camisas, eu vou comprar a bolsa, eu vou comprar isso, aquilo, mas para pensar, isso é de fato importante para você nesse momento? Você não tem esse item em casa, ou você está precisando de fato. Se você estiver precisando para comprar, ótimo. Mas se não estiver precisando, para e pensa. Depende do seu mindset. Se você achar que deve comprar, então compre. Mas é algo que varia, não tem resposta correta com relação a isso, como eu falei, mas é de acordo com o seu mindset. Então, se você pensar que aquilo ali não está adequado naquele momento, que você vai se programar para comprar aquilo posteriormente, é uma boa, como também se você achar que aquilo é um momento adequado, também é uma boa. Então, é isso aí, gente. É isso aí, como o Ellison falou, tá? Não existe resposta correta, pois você pode escolher respostas diferentes, tá? De acordo com o seu momento de vida. O mais importante é você escolher a resposta de forma consciente. Conheça sua tomada de decisão com atitude equilibrada. Isso sim é educação financeira e realmente pode mudar a vida de cada um de vocês aí. Tá? Então, assim, faltou esse conteúdo, voltado para a análise financeira, justamente para a gente ter essa ideologia, dessa reserva. Tá? Então, análise financeira, através da real situação financeira atual, das dívidas, dinheiro guardado, a gente tem como ter uma base, tá? Para orientar, e consequentemente, realocar os recursos que são direcionados a vocês.
Tá? Então, assim, a gente vai estar abrindo aqui agora para perguntas, tá? Aproveitar aí para vocês tirarem todas as suas dúvidas, né? A gente vai estar respondendo algumas perguntas de vocês aí, tá? Então, assim, quem tiver alguma pergunta já pode estar formulando, tá? E aproveita aí. Então, fiquem à vontade para perguntar. A gente vai estar tirando algumas dúvidas, vai estar respondendo algumas perguntas. De qualquer modo, isso é muito importante para você obter conhecimento. Então, aproveite esse momento. Esse momento é muito importante para que você aprenda, adquira conhecimento. Né? Só aproveitando, James, aproveitando que o pessoal está formulando as perguntas, fizeram uma pergunta para mim, como que eu identifico os perfis? Se o meu perfil é conservador, se o meu perfil é moderado ou se o meu perfil é arrojado. Normalmente, o perfil conservador é aquele perfil que ele investe a maior parte dos seus recursos em renda fixa, ou seja, em investimentos que não tem tanta variação, que eles não, de fato, eles rendem um pouco menos, né? Não menos que a poupança, mas ele rende um pouco menos do que renda variável, porém, ele tem um investimento mais seguro, como, por exemplo, o Tesouro Selic é um investimento legal para quem quer, de fato, ser conservador, para quem quer os seus recursos rendendo, mas que não tenha risco. Então, ele investe mais em renda fixa do que em renda variável. É numa proporção de aproximadamente 80-20. Ele investe 80% em renda fixa e 20% em renda variável. Já o perfil moderado, ele é basicamente meio a meio. Ele investe uma parte em perfil renda fixa, como investe uma parte no renda variável. É mais ou menos 60-40. Ele investe 60% em renda, de fato, fixa, né? E 40% em renda variável. Já o perfil arrojado, ele já é um perfil de pessoas que querem obter um retorno financeiro maior, porém se arrisca mais. Então, ele investe mais em renda variável. É um percentual inverso ao do conservador. Normalmente é 80-20. Normalmente ele investe 80% em renda variável, como em ações, como de fato em opções, em outros itens de renda variável, e investe 20% apenas em renda fixa. Essa é a diferença dos perfis, para você analisar. Pessoal, só pegando o gancho de algumas perguntas aqui, tá? Lembrando que no final da live tem um sorteio de 3 livros, tá? 3 livros top, tá? Mas aí eu tenho uma surpresa aí para vocês que estão aí acompanhando a live, tá? E no final da live, tá? Vai ter um sorteio. Eu vou estar dando um livro, tá? Para os 5 primeiros que forem lá no direct do Perfil Inove e comentar, eu quero marcar e colocar o e-mail, tá? O livro vai ser um livro direcionado à pauta também, não a pauta que tem conteúdo, mas é um livro muito importante, né? Muita gente está perguntando sobre investimentos, sobre, né, poupar em si. É o livro mais rico do pobre, tá? É um livro que já vendeu milhões de cópias e fala um pouco do assunto pautado no conteúdo, né? Só relacionando algumas lições que eu aprendi no livro, né? As grandes oportunidades não são vistas com os olhos, mas com a mente, né? Se você trabalhar pelo dinheiro, vai se tornar escravo dele, tá? E enquanto você não tomar consciência que está inserido na corrida dos ratos, até um conteúdo que eu coloquei já lá no perfil 9, a corrida dos ratos, né? Você viverá para pagar contas. Então, os 5 primeiros que forem lá no perfil, quando acabar a live, né, no direct, no perfil do direct, bota o e-mail e marca eu quero, que vai estar ganhando esse livro. Muito bom esse livro, Pai Rico, Pai Pobre. Aproveitando, James, para responder uma pergunta, você vai responder alguma pergunta agora? A taxa Selic está em baixa, é um bom momento para investir? Pergunta aí do Mari. Então, Mari, com relação primeiramente, muito boa noite, Mari. Que bom que você mandou essa pergunta interessante para nós, que eu tenho certeza que outras pessoas também vão se basear na sua pergunta. E a taxa Selic, ela está em baixa. Então, vamos lá, vamos pensar. Se a taxa Selic está em baixa, a gente tem que investir em algum tipo de investimento que seja acima da taxa Selic. Se a taxa Selic está em 2,25, eu não posso investir, por exemplo, não é que não possa, mas você vai investir e render menos no Tesouro Direto Selic. Então, eu não indico investir nesse momento no Tesouro Direto Selic,
porque a Selic está em 2,25. Fora isso, se você investir no Tesouro Direto, no final do seu investimento, vamos supor que você investiu no Tesouro Direto Selic, mas daqui a um ano você quer resgatar. E dali você vai pagar um percentual de imposto de renda. Mas ali não se preocupa com relação a isso. Isso é de forma automática. A própria corretora, ela já desconta aquele valor relacionado aos ganhos, não é ao capital, é do que você ganhou. Então, pode não se tornar tão bom investimento nesse momento, porque a taxa Selic está baixa. Mas existem outros investimentos que estão acima da taxa Selic. Como, por exemplo, existem investimentos em fundo de investimentos de renda fixa, que tem alguns que rendem um pouco mais. Tem fundos de investimento também, além de renda fixa, mas tem de renda variável também, mas com um risco um pouco menor também. Existem CDBs que eles rendem. Tem CDBs que rendem, eu já vi CDB de 180% do CDI. O que é que isso significa? Ele significa dizer que se o CDI, um exemplo, se a taxa Selic está 2,25, o CDI pode estar aproximadamente 2%. Então, se ele rende 180% do CDI, então quer dizer que ele rende aproximadamente, ele rende quase o dobro do valor dele, do CDI. Se o CDI está 2%, ele vai render aproximadamente 3% e um pouquinho, quase 4%, ou seja, já foi a mais do que a Selic. Então, essa é a diferença, tá? Então, assim, na realidade eu te indico, primeiramente, você abrir uma conta na corretora, existem várias corretoras, as corretoras são como supermercados, né? Imagina que o banco, você vai no banco, o gerente do banco, ele vai te oferecer um tipo de investimento. Já as corretoras, ele vai te oferecer vários investimentos, que também são seguros, como eu já informei. Os CDBs são seguros, que eles têm o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, e existem corretoras, várias corretoras. Então, imagine que as corretoras são mercados, supermercados grandes. Imagine que você vai no mercadinho de bairro, ele tem poucas opções. E aí, essas poucas opções, considerando investimentos, são os bancos. E você vai nas corretoras e eles são supermercados que eles estão ali com várias opções. Então, ali você tem uma variedade de opções para você ter uma rentabilidade maior. Então, eu sugiro você abrir uma conta na corretora primeiro e dentro da corretora, sem você botar investimento nenhum, você já consegue ver qual é os rendimentos de cada CDB. Você que perguntou do CDB também aí, já aproveitando para responder a tua pergunta, tá? O CDB é um investimento bom, portanto, que ele seja, que você analise ele tem que ser um percentual bem acima da Selic, certo? Se você investir, por exemplo, no CDB 100% do CDI, não é vantagem, certo? Mas aí você analisa o quanto que está na corretora e você faz uma conta, a conta simples, para você saber se está rendendo mais do que a Selic ou não, certo? A Monique está perguntando aí qual a corretora você indica. Hoje a gente tem várias plataformas de corretora, né? Mas a XP, né? Uma das corretoras aí que tem uma consolidação no mercado, né? De qualquer forma, é uma das corretoras que eu uso. E, de qualquer forma, né? O Elson vai estar falando aí também algumas opções de corretoras, tá? Tá, muito boa noite, Monique. Então é um prazer responder sua pergunta. Espero que você esteja gostando da live. E respondendo a tua pergunta, existem diversas corretoras, né? Existe a XP Investimentos, a Rico, a Modal, existem também diversas corretoras. Mas o que a gente indica para você nesse momento agora, que você vai conhecer, vai estar conhecendo agora, a mais simples, que as pessoas comentam que é mais fácil de mexer, é a corretora Rico, a corretora Modal, e tem a Genial também. Tem a Ex-Invest também, a Ex-Invest. Depois, se você quiser mais informações, você pode mandar um direct lá no Inove, ou pode mandar o direct para mim que eu te passo certinho quais são as corretoras. Mas essas corretoras são mais simples para você começar a mexer. A Ex-Invest, a Genial, a Rico. Não, a gente não tem uma preferência, entendeu, de corretora. Você pode, de repente, fazer contas em mais de uma corretora e você ir se adequando para ver se você gosta mais de uma ou da outra, porque eles têm apenas modos de layout diferente, mas o investimento dá no mesmo. Qualquer corretora que você entrar dá no mesmo. Eu indico para quem quiser investir acima de 30 mil reais, investir na XP. Por quê? A XP já é uma empresa que ela é uma empresa mais assim, ligada com pessoas que têm um certo valor de investimento um pouco maior. Não que as outras também não sejam, mas se você quer investir na XP, eu sugiro que se tiver um valor acima de 30 mil reais, invista na XP. Ela é totalmente segura, como as outras são também, são todos registrados pelo Banco Central, então não tem nenhum problema com relação a isso.
Aproveitando o momento também, Monique, você fez uma pergunta aqui com relação, deixa eu só achar a tua pergunta aqui. Eu também fiz uma previdência privada, mas não sei se é uma boa. Ótima pergunta, Monique. Na realidade, a previdência privada é uma boa, sim. Portanto, que você analise as taxas que eles estão cobrando. Por quê? A previdência privada não é investimento. Repito, previdência privada não é investimento. Ah, então previdência privada não é investimento é o quê? Previdência privada é segurança. Imagina, eu vou falar algo que você começa a imaginar agora. Imagina que no futuro você vai querer ter uma renda, que você vai querer viajar, que você vai querer conseguir pagar suas contas, que você vai querer conseguir dar um melhor para sua família. Isso aí é uma segurança financeira, porque você vai querer um valor, um recurso que seja seguro e que você sabe que todo mês vai estar lá na sua conta para você manter o teu padrão de vida. Então, isso é segurança. Então, previdência privada não é investimento. Previdência privada todo mundo tem que ter. Não fique dependendo do INSS. Sabe o que significa INSS? Isso nunca será suficiente. E eu falo com toda certeza. Não dependa do INSS. Faça, se você puder, faça uma previdência privada. Tem vários bancos, Itaú, tem diversos bancos, mas analisem, de fato, as taxas que eles estão cobrando. A taxa de administração, tem alguns que cobram algum outro tipo de taxa, mas, assim, de forma geral, é uma boa sim, Monique. Parabéns que você está investindo na previdência privada, ou melhor, corrigindo, você está colocando dinheiro na previdência privada, porque, como eu falei, não é investimento, mas é uma segurança, certo? Para quem entrou agora, tá? A gente está pautando perguntas do conteúdo, né? O conteúdo em si é análise financeira, tá? A real situação financeira atual, tá? Dívidas, dinheiro guardado e consumo. A gente partiu para um pouco de investimento, de ações, né? Mas aí vai estar sorteando os livros, né? Pelo comentário, e vai estar dando para os 5 primeiros que forem lá no direct o livro Pai Rico, Pai Pobre. Ele é um livro muito importante também para quem quer começar a ter essa ideologia de investir, né? É um livro que ele tem uma analogia em relação a poupar para investir em ativos, tá? Então é muito bom esse livro, né? Então os 5 primeiros que entrarem lá no direct com um e-mail dizendo eu quero, né, vai estar dentro desse livro. E o sorteio logo mais no final da live, tá? Os 3 livros também que está aí na pauta do conteúdo, certo? Então, assim, em relação à pauta do conteúdo, quem tiver perguntas ainda, aproveita para tirar as dúvidas, tá? Até porque a gente está dando uma base, né, na parte da educação financeira e é um conteúdo muito importante. Um conteúdo muito importante, a gente tem que levar esse conteúdo adiante. Tá bom? Tá. Respondendo a pergunta aqui da Letícia Cristina. Muito boa noite, Letícia. Que bom que você está aqui. É um prazer responder sua pergunta. Você fez algumas perguntas aqui, tá? Mas eu vou resumir de forma geral. Você perguntou alguns livros, como também eu acredito que a Monique e teve algumas pessoas que perguntaram também com relação a livros para aprender mais sobre investimentos, conteúdos para aprender mais sobre investimento. Primeiramente, livros, tem alguns que eu indico, tem o livro chamado Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro é muito bom, tá? Fica como indicação. Se você quiser, depois que eu mande no direct, você chama a gente no direct lá, o I9, ou o meu perfil, o Ellison10X, e aí eu te passo certinho quais são os livros. Mas tem O Segredo da Mente Milionária, a gente tem um livro também, Do 1000 a 1 milhão, do Primo Rico, né, do Thiago Nigro. E existe também o livro O Investidor Inteligente. Existem vários livros. Para quem está começando, são livros muito bons. Letícia, para você que está começando a investir, o livro Do 1000 a 1 milhão, do Thiago Nigro, é muito bom, porque ele tem tipo uns gráficos dentro do livro que você vai começar a raciocinar, você vai começar a aprender alguns tipos de investimentos lá. Mas não só o livro. Você pode acompanhar também os perfis também no YouTube também. O Thiago Nigro dá muito conteúdo também, eu gosto. A Natália Arcuri também dá bastante conteúdo também. Então, assim, para quem está começando, começa de fato buscando esse conhecimento em vídeos do YouTube, como também em livros, mas também entra na tua conta da corretora, vai lá na Home Broker, que é a parte de você comprar ações, e fica mexendo lá. Não fica preocupado quanto você vai investir, mas fica mexendo lá para você acompanhar as ações.
Você acompanhar para você ver quanto que subiu, quanto que desceu, como é que faz para comprar, como é que faz para vender. Isso você vai acompanhando. Quando eu comecei, eu tive um conteúdo, mas também o que me levou a conhecer um pouco mais foi, de fato, na prática. Foi, de fato, com alguns amigos que também mexem com isso, e daí a gente foi conversando, eu fui entrando no home broker, fui vendo, fui mexendo e fui aprendendo. Tanto com o conteúdo, mas também na prática me ajudou muito com relação a isso. E também a questão dos investimentos, Letícia, é algo que você tem que começar, de fato, a sentir os investimentos. Tem que começar aos poucos. Você faz com a conta na corretora, coloca o dinheiro na corretora, vê quais são os tipos de investimento que tu vai começar. Pode começar por renda fixa, que é mais seguro. Depois tu vai colocando um pouco em renda variável. Não precisa ser muito para ir aprendendo. E existe também uma dica excelente que eu digo para vocês. Existem várias empresas também no mercado que eles dão dicas. Infomoney é um site que eles dão dicas. Tem a Toro Investimentos, dá dicas também. Tem outros, tem a Suno Research, que inclusive eu sou assinante também, eles dão dicas de quais ações. Para você que não tem muito tempo, você que pergunta, eu não tenho muito tempo, quais são as ações, o que é que eu devo investir? Então, eu sugiro você, veja uma dessas empresas, contrata o plano deles de você receber tipo uma revista, é uma assinatura que eles vão te dizer quais são as ações melhor para comprar e para vender. Tipo, ele já vai te dar mastigado para você ir lá comprar e vender. Então, é bem simples, bem prático. Essa é a dica que eu te dou, tá? Espero ter respondido suas perguntas. O Gustavo, ele está perguntando aí como saber quanto investir em relação à minha renda. Tem uma porcentagem adequada? A gente pode estar falando a dica da educação, de investir 50%, de pegar a renda e dividir 50% para despesas essenciais, né? 30% para investimento, 20%, 10% lazer e 10% em relação a cursos, aprimorar o conhecimento. Então, pode estar dando uma enquadrada em relação a essa forma de como saber quanto investir. Isso, exatamente. Muito boa noite, Gustavo. Com relação, complementando a que o James falou, é isso aí. Eu sugiro que você invista no mínimo 30%. Você reserve 30% no mínimo para investimento. Se você puder poupar 40%, 50%, excelente. Que aí você vai conseguir conquistar a tua tão sonhada independência financeira para depois chegar na tua liberdade financeira, tá? Então, ou melhor, na liberdade financeira para depois chegar na independência financeira, tá? É isso. Eu queria agradecer a todo mundo que está mandando pergunta. De fato, pode mandar mais perguntas aí. A gente está à disposição. A gente tem quanto tempo, James? A gente tem 10 minutinhos de perguntas, tá? A gente vai, após as perguntas, a gente vai estar encerrando a live, tá? E reabrindo a live para o sorteio, tá? Então fica aí até o final para acompanhar, para logo mais participar do sorteio, tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Que às vezes a gente passa perguntas. Vamos lá. Bom, espero que a gente tenha respondido suas perguntas. Se a gente não respondeu, se passou algum despercebido, manda aqui pra gente. A gente está à disposição para responder suas perguntas. Eu vou falar um tema agora que é muito interessante, já que a gente não tem perguntas novas aqui. Formulem perguntas, mandem pra gente aqui pra gente responder. Mas é algo que também chama a atenção de muitas pessoas. Muitas pessoas me procuram no direct para perguntar como é que faz para investir em fundo imobiliário. Então, fundo imobiliário... O fundo imobiliário é uma renda também variável. Por quê? Porque ele pode variar, você pode ganhar mais, um mês menos. Mas como é que funciona essa questão dos investimentos em fundos imobiliários? Os fundos imobiliários, os investimentos deles são na corretora, né? Por dentro da corretora tem um home broker, que é o mesmo que você investe nas ações. E, galera, isso é conteúdo de valor, tá? A gente tá passando conteúdo de valor, isso aí não é todo mundo que ensina não, tá? Você vai entrar na corretora, você vai lá na home broker, e lá na home broker tem uma lupa, é uma lupinha para você pesquisar. E daí você pesquisa algum fundo de investimento. Como assim? Como que eu vou investir em fundo de investimento e fundo de imobiliário se eu não conheço? Então, primeiramente, você busca informações sobre quais fundos imobiliários tem disponíveis no mercado. Por exemplo, shopping. Tem um shopping, um tipo de investimento que eu gosto muito, se chama VISC 11.
Depois, se alguém quiser, fala comigo no direct que eu mando. VISC11 é um fundo que ele reúne vários shoppings e daí é como se você fosse um investidor de um percentual daquele shopping. Agora, nesse período, os shoppings estão a maioria parados, né, estão fechados, mas eles vão retornar. Então, assim, esses investimentos em fundos imobiliários, você pode investir em fundos de shoppings, pode investir em fundos de tijolos, em fundos de logística, escritório, enfim, tem uma diversidade. Mas, para resumir como é que funciona, é o seguinte, eu vou te dar um exemplo bem simples. Imagina que você tem 100 mil reais, eu estou dando um exemplo, tá? Você pode ter menos ou pode ter mais. Imagina que você tem 100 mil reais para comprar um imóvel. É um exemplo bem simples. Você tem 100 mil reais para comprar um imóvel. Então, apareceu a oportunidade de você comprar um imóvel, porque você quer comprar esse imóvel, de repente, ou para morar, ou para alugar, enfim. Você quer comprar esse imóvel, 100 mil reais. Então, você comprou esse imóvel, 100 mil reais, você investiu nesse imóvel, 100 mil reais. Você tinha a opção, você comprou esse imóvel, mas para investimento, investiu nesse imóvel, mas de repente você precisa daquele dinheiro. Como que você vai receber, vai pegar aquele dinheiro, aqueles 100 mil reais que você investiu naquele imóvel? Você vai ter que vender o imóvel, você vai ter que pagar taxa para o cartório, você vai ter que esperar alguém comprar o teu imóvel, enfim, você vai ter um custo nisso para você receber o teu dinheiro de volta. Já nos fundos imobiliários, não. Os fundos imobiliários, você é um exemplo que eu dei, 100 mil reais, em vez de você comprar aquele imóvel, você compra os fundos imobiliários de um determinado imóvel, de um determinado shopping, e aquele fundo que você comprou 100 mil reais, você vai ter direito a tantas cotas. Vamos supor que você tenha direito a, sei lá, 1000 cotas. Então, todo mês você vai receber um percentual do aluguel daqueles imóveis daquele fundo que você investiu. Então, para resumir, você investiu vamos supor, no fundo de shopping. E aí o shopping alugou aquelas lojas, você vai receber um percentual do aluguel daquelas lojas. Isso mesmo, um percentual. É um aluguel de fato. Você vai receber o aluguel. Mas qual é a vantagem? A vantagem é que se você precisar do dinheiro, você vende suas cotas e o teu dinheiro já vai estar na conta da corretora e você pode sacar para o teu banco a qualquer momento. Então, essa é a diferença para quem conhece sobre investimentos, para quem conhece sobre renda variável e fundos imobiliários. Isso aí é um bônus que a gente está dando para vocês aí, não precisa se aprofundar sobre isso, mas existe esse investimento. Você pode, resumindo, você pode ser dono de um imóvel sem ter o imóvel físico. É isso aí, galera. Pessoal, queria agradecer a presença de Ellison, tá? Caso vocês tenham mais dúvidas, como ele falou, vocês podem estar formulando perguntas, tá? Mandando no nosso direct do Inove, ou no perfil do Ellison também, podem estar tirando dúvidas sobre investimentos, tá? A gente vai estar encerrando a live e vai estar abrindo novamente um sorteio, tá? Dos 3 livros. Então, assim, fiquem ligados, né? Logo mais a gente está voltando, tá? E espero que vocês tenham gostado, tá, da live. É uma base. Voltando ao conteúdo pautado, a educação financeira em si não é apenas um processo de conscientização, tá? É você começar a conscientizar dos seus anos. Então, assim, para você iniciar o processo, tem que partir de você. Ô, Gêmeos, vamos fazer um negócio aqui agora, que esse negócio tá bom aqui. Eu tô gostando de responder perguntas, o pessoal tá interagindo, o pessoal tá aprendendo, e o nosso propósito é ensinar pessoas, é passar o nosso conteúdo para pessoas. Vamos fazer algo inédito aqui agora. Vai ter um sorteio de livro, galera, sorteio de livros top, então não perda essa oportunidade. Como é que tá os comentários aí, Gêmeos, do sorteio? Isso aí, tá bombando os comentários, tá? Então, assim, vamos fazer o seguinte. Como o Ellison propôs, né, a gente fazer um negócio diferente, um negócio que realmente ninguém nunca fez, principalmente numa coisa, né? A gente está encerrando a live, até porque ela vai cair daqui a pouco, porque é 1 hora de live pelo Instagram. A gente vai estar encerrando e vai estar reabrindo com o sorteio. Então, como ele falou, ele está propondo fazer um desafio, né? Então, para isso, se a gente bater 5 comentários lá no perfil do Inove, do sorteio, vai dar dando mais uns 5, 10 minutinhos para fazer o sorteio. Se a gente bater mais 100 comentários no sorteio dos livros, a gente vai estar fazendo algo inédito. A gente vai estar convidando um de vocês para participar de um desafio. Ou seja, a gente vai fazer uma análise. É isso aí. Ao vivo. Pode ser você. Você que está aí na live, pode ser você. A gente vai te convidar aqui ao vivo e a gente vai identificar o teu perfil e a gente vai te ajudar. Se você tem dívidas, a gente vai te ajudar a sair dessa, a gente vai te dar dicas, a gente vai pegar alguém online aí, que se bater mais de 100 comentários, a gente vai pegar alguém que está aí online e vai fazer essa análise aí, como o James falou. É isso aí, galera. Lembrando que essa análise financeira é conteúdo de valor, tá? Se a pessoa fosse procurar, né, um consultor financeiro para fazer essa análise financeira, seria um valor, né,
um valor até razoável. Então, assim, a gente vai estar te dando essa análise financeira, se a gente bateu sem comentário lá, totalmente de grátis, tá? Totalmente gratuito. Então, aproveita essa oportunidade, tá? Você pode mudar a sua vida através dessa análise financeira. Ô, James, repete aí, o pessoal tá dizendo que o áudio cortou aí. Repete aí que o pessoal não entendeu. Pronto, para quem não entendeu, para quem está aí na live acompanhando, a gente vai fazer um sorteio logo mais, tá? Dos livros, para quem comentou lá em relação ao sorteio. Fora isso, a gente vai estar dando para os 5 primeiros que comentarem lá no direct com um e-mail, eu quero um livro para rico, pobre, um livro pautado, até um pouco do conhecimento que foi falado, né, na parte de investimento. E fora isso, o Ellison está propondo, tá, fazer uma análise financeira ao vivo, uma coisa inédita, nunca feita, ao vivo no perfil. Então, assim, vamos lá, acompanhar. Daqui a pouco a gente está voltando, a qualquer momento a live vai cair. Então, assim, corre lá, faz os comentários, certo? E daqui a pouco a gente vai estar te desafiando. Pode ser qualquer um de vocês aí. Vocês estão gostando da live aí? Coloca aqui. Gostei, estou gostando. Coloca aí para a gente saber o teu feedback. O teu feedback é muito bom para a gente, é muito positivo, tá? Então, se você gostou da live, está gostando, tá? A gente está conseguindo responder suas perguntas. A gente está sendo bem transparente com você. Então, coloca aí que você gostou, tá? Que isso é muito importante para a gente faça outra live, tá? Ah, que ótimo, Monique. Esse gancho aí, Ellison, da próxima live, né? A gente vai estar marcando aí, vai estar divulgando a próxima live justamente para ter o feedback de quem realmente vai querer ter esse processo de conscientização, se já botou em prática. A gente vai bolar uma live aí voltada justamente para as pessoas que participaram dessa live, dar o feedback do conteúdo adquirido, tá bom? Tá. Então, só recapitulando que o pessoal falou que cortou um pouquinho, que teu áudio está com eco, James. Se você que gostou da live aí, se você for lá no sorteio, que daqui a pouquinho vai ter o sorteio de livros top, você vai lá no sorteio novamente, lá no perfil da Inove, e se você tiver mais 5 comentários, a gente volta aqui e vai fazer uma análise ao vivo. Pode ser você, a gente vai pegar você que está aí assistindo, vai fazer uma análise do perfil e vai te ajudar ao vivo. Então, pode ser você. Então, se tiver mais de 100 comentários, você pode comentar quantas vezes você quiser. Então, se tiver mais de 100 comentários, a gente volta aqui e faz essa análise ao vivo, que pode ser você, que vai ter essa surpresa aí. E como o James falou, essa análise de perfil é uma análise que é paga. Então, a gente está aqui para dar o conteúdo de valor, um conteúdo gratuito para você, para te ajudar. Então, corre lá, galera. Corre lá no perfil da Inove, comenta lá, marca os amigos, quantos quiserem. E aí, a gente volta aqui para fazer isso aí, esse desafio. É um desafio, tá? Beleza, pessoal. Queria novamente agradecer a presença, o convite. Queria agradecer a presença do Ellison, tá bom? Ele veio aí de bom agrado para falar um pouco de investimentos para vocês, tá? Então, assim, quando eu fiz a live Educação Financeira voltada, né, para a pauta do conteúdo, foi pensando mais em vocês, tá? Porque a gente tem que explanar conhecimento, a gente tem que explanar informação, a gente sabe que a gente está passando por um processo, né, de certa forma, de conscientização pela dor, tá? Então, assim, pessoas poupando o que tem, justamente porque, pensando no futuro próximo, a gente sabe que tem muita gente parada, muita gente sem trabalhar. Então, assim, quando eu fiz essa live, foi querendo passar para vocês um pouco do conhecimento que a gente tem. A gente está sempre adquirindo conhecimento, buscando informações, né? A gente está estudando para explorar conhecimento. Então, pensando mais em vocês, tá? Quem está aqui acompanhou um pouco da divulgação, né? Então, assim, foi mais para vocês, né? Para vocês entenderem que realmente tem que partir de uma conscientização, né? Tem que ter um princípio, né? Para a gente começar a entender esse processo de conscientização na parte da educação financeira. E é importante, até porque a gente colocando em prática, a gente termina aqui no futuro próximo, a gente olha para trás e vê que agregou alguma coisa de valor nas nossas vidas, tá? Então, era sobre isso. Valeu. Valeu, James. Valeu, pessoal. Muito boa noite. A todos vocês que participaram da live, tá? Faltando apenas 50 segundos para acabar, né? Para cair. Então, agradeço a todos vocês que participaram, que acompanharam, ficaram até o final. Daqui a pouco, um de vocês vai estar sendo sorteado aí, vai ganhar 3 livros top para adquirir conhecimento, tá? Vou estar dando os 5 primeiros que comentarem lá. Assim que acabar a live, Pai Rico, Pai Pobre, o livro Pai Rico, Pai Pobre. E logo mais, o desafio ao vivo, né?
da análise financeira, que pode ser um de vocês. Então, aproveita essa oportunidade, certo? Conteúdo de valor, é muito importante a gente saber, né, aprender com pessoas que têm conteúdo de valor e têm justamente algo para nos passar. Espero que tenha agregado alguma coisa de vocês, é importante que vocês absorvam um pouco do conhecimento em relação à educação financeira. Tá bom? Boa noite a todos. Obrigado. Valeu!